Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais um momento da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Diante de uma semana recheada de muita programação, de muita coisa boa que a nossa paróquia ofertou através das suas redes sociais a todos vocês, mais uma noite nós estamos aqui reunidos e dessa vez com a live temática. Então, nós aqui no Facebook, juntamente com os nossos convidados, vamos debater, vamos criar um ambiente de diálogo sobre uma temática bem pertinente nos dias em que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, sobre isolamento social e a Páscoa, que é exatamente o período onde nós estamos vivendo como igreja. Então, desde já, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar conosco neste momento e a nossa paróquia acolhe vocês de braços abertos. Queria acolher também neste momento e dar as boas-vindas ao diácono Arthur, que está conosco. Seja bem-vindo, diácono. Boa noite. E também a nossa amiga, né, que está sendo acolhida por nossa paróquia neste momento e se disponibilizou para conversar conosco nesta noite, a nossa amiga, a Sâmia. Seja bem-vinda, Sâmia. Olá, boa noite, obrigada. Eu que agradeço o convite. Coisa boa. Então, todos nós, tanto o diácono quanto o Sâmia, e você que está assistindo aí a nossa live temática, nós estamos envolvidos num momento grandioso para a nossa igreja, que é a Páscoa, né? Onde nós cristãos celebramos a vitória da vida sobre a morte. Celebramos a verdadeira alegria, celebramos o que vem logo após a caminhada, né, da cruz. E tudo isso nos leva a viver a glória da alegria que o Senhor nos coloca. Estamos também vivendo o momento do isolamento social, né? E aí eu me perguntava, agora hoje pela manhã, como viver esse isolamento numa cultura como o Brasil, né? Acredito que vocês podem trazer para recordar comigo. O Brasil é aquele país onde todos os lugares, você chega e quer apertar a mão, você chega e quer abraçar, você chega e encosta. Então, a gente tem sempre aquela grande proximidade. E agora? Como viver o isolamento? E ainda temos um detalhe. Nós vivemos atualmente o imperativo de que nós temos que correr o tempo todo. De que nós não podemos ficar parados, de que nós não podemos adoecer e de que nós não devemos perder tempo. E agora? Então, diante de toda essa conjuntura da alegria da Páscoa, do isolamento social e também da situação em que nós vivemos por conta do Covid, que nós estamos aqui hoje para conversar sobre tudo isso e a nossa saúde mental, que é, de grande modo, né, Sâmia, afetada diretamente por tudo isso que nós estamos vivendo. Então, eu queria conversar com o diácono e só pedir assim, diácono, o que é a Páscoa que todos nós vivemos neste momento? Nós celebramos a grande alegria da Páscoa. O que significa a Páscoa para todos nós? Essa é uma pergunta de Enem, viu? Enem, se prepare para o Enem, viu? Bom, nós vamos para Páscoa, a começar pela etimologia da palavra. Olha, eu não ia nem participar dessa live, mas vamos lá. Olha aí, Páscoa significa passagem. É exatamente a recordação lá do povo que estava escravizado no Egito, e que o Senhor Deus, cumprindo a sua promessa, ele foi lá com mão forte e libertou esse povo do Egito, para que ele pudesse caminhar, fazer a passagem da escravidão para a liberdade, e daí pudessem caminhar buscando aquilo, a grande promessa. Qual seria a grande promessa? Uma terra onde corria leite e mel. Uma terra onde houvesse, como se diz, corria leite e mel, aí
se a gente trouxesse para o diabético, não pode entrar nessa terra, porque corre leite e mel, né? Então não pode. Mas não. O leite e mel que fala das Escrituras é exatamente a felicidade, a verdadeira felicidade de você contemplar o seu Senhor face a face, a verdadeira felicidade da presença edificante de Deus na nossa vida. E aí o povo, todos os anos, ele comemorava essa passagem, essa Páscoa. Isso para o Antigo Testamento. Assim, fazendo um panorâmico, o Novo Testamento, a nossa Páscoa, o que é a nossa Páscoa? Páscoa é a passagem da vida, da morte para a vida. Jesus, ele veio ao mundo para nos trazer, para nos proporcionar essa passagem. E é exatamente o que nós, cristãos, comemorando nesses 50 dias. Não que Jesus só tivesse presente nesses 50 dias, não. A presença de Jesus, ela é perene, ela é eterna, ela é para sempre na nossa vida. Mas nós comemoramos de um modo especial o quê? O túmulo. Quem está no túmulo de Jesus? Ninguém. O túmulo está vazio. Está vazio por quê? Porque ele ressuscitou. Ele fez a sua passagem da morte para a vida, sofrendo na cruz para quê? Para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. E é exatamente essa liberdade que nós, na verdade, estamos proclamando, estamos vivendo, exatamente aquele período que depois que Jesus ressuscitou, ele passa mais 50 dias fazendo aparições, ensinando, mostrando e nos trazendo a verdadeira, nos trazendo toda a verdade que estava escondida e Jesus vem trazer na sua luz. Muito Foi bem. uma visão bem panorâmica mesmo. Não, eu agradeço muito, porque foi muito rico, né? É interessante como o senhor coloca vários pontos do que é essa Páscoa, né? A passagem de tudo isso que Jesus viveu, que nos apresenta também. Ultrapassar para chegar no novo, é a ressurreição. Então, tudo isso está muito claro, principalmente para nós cristãos, né? Mas que é necessário que a gente esteja a todo momento ainda mais entendendo e tentando compreender. E Sâmia, usando a palavra que ele usou, nós estamos vivendo uma passagem também, né? Exatamente. Nós estamos vivendo uma passagem. Isso. Eu também estou percebendo isso. Né? A gente está vivendo um momento de travessia. Né? Os momentos de travessia, de passagem, são muito difíceis, né? Porque são crises. E acaba que essas crises geram em nós muitos sentimentos, né? E gera sofrimento, geram sentimentos de angústia, de ansiedade, de medo pelo incerto. Então, nesse momento, estamos todos nós vivendo nesse momento, né? Eu estava comparando esse momento de pandemia, né, essa quarentena, como se a gente estivesse em barquinhos, sabe? Cada um no seu barquinho e a gente vai atravessar um rio muito largo, muito grande. E, às vezes, a gente perde a referência, né, da nossa margem, do nosso ponto de partida, e a gente não sabe muito bem como será o futuro. A gente não sabe como é que vai ser lá na outra margem, né? E aí vem as dúvidas, o incerto, e assim, tudo bem a gente se sentir dessa forma agora, né? Porque não tem como a gente se cobrar por se sentir bem o tempo inteiro, né? De estar o tempo inteiro feliz nesse momento que é tão ansiogênico, que é tão difícil, sabe? Eu fechei os olhos aqui, eu me vi nesse barquinho, né? Eita! Eu também me vi dentro do barco. E é muito difícil, né? Porque a gente não pode dividir o barco, né? Cada um precisa ficar no seu. Não tem como a gente colocar o outro, né? Vem para cá também, fica aqui comigo, porque por causa do isolamento, né? E aí, te ouvindo falar, eu estava pensando como nós somos seres sociais
e o tanto que a gente precisa do outro, né? E aí, quando a gente perde esse contato físico, perde o aconchego, o olhar no olho, né? O toque, é muito desafiador, porque mexe com uma essência nossa, que é que nós somos seres sociais. E aí, como é que a gente faz para não perder essa essência da gente, né? Então, a gente precisa encontrar alternativas, né? De ligar para o outro, de fazer uma videochamada, matar a saudade daquela pessoa que a gente não vê há muito tempo. Isso pode fazer um bem muito grande para a nossa saúde mental, para suprir aquela necessidade humana que nós temos, que é a relação. Eu estava pensando aqui e esta passagem é um paralelo muito bom que a gente está fazendo e parece que está saindo, muito bom. Sim. Essa passagem, olha, assim como o povo saiu da escravidão do Egito, caminhou pelo deserto em busca da terra prometida, assim como Jesus ressuscitou, fez a sua passagem da morte para a vida, na nossa caminhada, não sei se vocês concordam comigo, nós estamos inaugurando uma nova época. O mundo não vai ser mais igual aqui as coisas. Por isso que nós estamos sofrendo muito. Porque né, as coisas importantes que nós considerávamos importantes deixaram de ser importantes. Porque a gente viu que hoje, vamos dar um exemplo, dinheiro. O que adianta você ter tanto dinheiro e não ter um lugar no hospital para ser internado, não ter um ventilador para ser entubado e morrer, né? Então, e as coisas grandes que nos elevavam, que é família, com filhos, netos, a gente não tinha tempo para cuidar. Hoje eu acho tão bonito quando a gente vê o pai brincando com o filho brincando com o pai ensinando o dever do filho. E aí, outra coisa, só complementando o meu raciocínio, enquanto nós saímos do mundo e estamos isolados nas nossas casas, não sei se vocês perceberam, o ar está mais puro, né? O ar está mais puro. O planeta não precisou de muito tempo, não, para se ajeitar, porque o planeta estava morrendo. Pesquisas comprovadas, né, sobre isso. Até geleiras estão derretendo menos, gente. Que coisa, né? Os passarinhos, os cantos dos passarinhos que eu não ouvia aqui, meu bem-te vizinho que me acordava todo dia às 6 horas, eu nem percebi, mas agora eu estou vendo que o bem-te vizinho está cantando às 6 horas da manhã. Isso é tão importante, isso nos alivia, isso é que nos dá realmente força para que a gente possa caminhar. É exatamente isso que o Diácono pontuou e você também, Sam, que nos faz entender. Exemplo, eu sou assistente social, né? Não sou psicóloga, mas vocês trabalham com os comportamentos, né? Com o comportamento humano. E aí, o que a gente tem percebido muito nesse último período que a gente está vivendo, é as pessoas falando muito sobre essa mudança de comportamento, né? Que o diácono, ele pra gente. Então, assim, eu percebi que o isolamento social, ele chacoalhou. Eu vou usar essa palavra. Ele chacoalhou todos nós. E o interessante é que não foi uma pessoa aqui ou outra acolá. Foi o coletivo mesmo, foi o coletivo, as instituições, né? A nossa igreja teve que se reinventar nesses últimos dias, né? Para conseguir cada vez mais. As nossas casas tiveram que se reinventar, os professores tiveram que se reinventar. Então, houve uma mudança significativa de comportamento mesmo. E uma mudança de comportamento, ele gera alterações não só na pessoa, né? Como o diácono disse, mas no universo, na sociedade por inteiro, na Terra, no completo. Então, eu queria só assim... Diga, Sânia, mas me diga uma coisa. Para que a gente possa preservar a saúde mental numa pandemia desse... Era aí que eu ia chegar. Continue. Ah, tá. Não, diga.
o que a gente, como a gente deve fazer, como deve agir, como deve proceder, nessa questão de rotinas, né? As nossas rotinas mudaram. Tem gente aí que está em casa nas lives aí desses cantores, enchendo a cara inclusive os cantores também enchendo a cara de cantores nas lives bêbados. São pessoas que deviam dar um exemplo, mas eles fazem aquelas lives com todos tipos de bebida, e as pessoas bebem demais nessas lives, e passa a noite, uns acordam, enfim, para não se alongar muito, tem muita gente pensando que está de férias. Como é que a gente deve se comportar para que a nossa saúde mental permaneça, vamos dizer, intacta? Isso. É muito importante, primeiro, que a gente tenha consciência do que a gente está passando. A gente não pode romantizar, pensar que isso é besteira, que é uma gripezinha de nada. Não, a gente precisa ter consciência do que está acontecendo, a gente precisa ter ciência e não fugir dessa crise, tá? Então, primeira coisa é isso. A gente precisa entender isso, a gente tem que olhar para ela e ver, né, e ser consciente, estar presente no aqui e agora. Então, o que está acontecendo aqui e agora? Certo, estamos passando por um momento de crise. As crises geram sofrimento, mas elas também geram oportunidades, né? Muitas vezes, num momento de crise, a gente não entende, a gente não vê muito bem as oportunidades, porque a gente está na primeira fase, que é o sofrimento, né? É importante que a gente acolha esse sofrimento, né, que a gente olhe para ele e compreenda, certo? Eu estou triste, eu estou ansioso, eu entendo porque eu estou me sentindo assim, e está tudo bem. Né? A gente tem que entender que todos os sentimentos são válidos. Né? Não existe isso de que a ansiedade é uma coisa ruim, a raiva, a tristeza é uma coisa ruim, um sentimento ruim. Não existe sentimento bom. Isso, não existe sentimento bom e nem sentimento ruim, são só sentimentos humanos, né? Então, a primeira coisa, né, Diácono, é o acolhimento. Então, se eu me acolher, se eu trabalhar, se eu conversar com alguém, falar, olha, eu estou me sentindo assim, eu não estou me sentindo bem, né? Aos poucos, você vai ressignificar esse sofrimento que você está vivendo. E aí sim você vai enxergar a oportunidade nisso tudo. Ela estava falando, né, sobre a oportunidade que essa crise nos deu, né, de nos aproximar da nossa família, de nos reinventar, sair da nossa zona de conforto. Eu, além de psicóloga, eu sou professora de educação socioemocional para as crianças. Nesse momento, eu estou precisando me reinventar, né? Eu estou fazendo vídeos para elas, contando histórias através de vídeos. Eu, como psicóloga, estou atendendo online e era uma coisa que eu tinha uma resistência muito grande. Né? Eu nunca vou atender online, né? Hoje eu já estou fazendo isso, eu saí da minha zona de conforto, estou fazendo coisas diferentes. Então, para a gente cuidar da nossa saúde mental, não existe um jeito assim, faça isso que vai dar certo, sabe? Não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo, sabe? Então, eu me preocupo muito, porque tem muitos Instagrams, as redes sociais estão falando para a gente como a gente deve viver esse momento de quarentena. E aí acaba que, faça atividade física, faça isso, faça aquilo, encha o seu dia de várias coisas, né? Cria uma rotina recheada de coisas. Mas e aí? Será que a gente está com condições de ser tão produtivo nesse momento? Será que esse aqui é um momento de pandemia ou é um concurso para quem é mais produtivo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Vale, sim, fazer uma rotina, sabe? Mas a gente também precisa ser muito flexível. E se em algum momento você não conseguir, né, cumprir alguma coisa da sua rotina, não fique tão, né, se cobrando tanto, porque isso faz muito mal. É entender que agora a gente tá mais frágil, a gente tá sofrendo, tá todo mundo, né, sentindo muito. Olha o tanto de coisa que mudou na nossa rotina.
A gente não pode sair de casa, a gente não pode interagir com as pessoas, a gente não pode fazer as coisas que a gente fazia antes. Então, tudo mudou. Então, tá todo mundo, né, fazendo a travessia, fazendo a passagem. A gente está se adaptando aos poucos a essa nova realidade, entende? Então, vale fazer muita coisa, sabe, Diácono? E cada um vai fazendo o ajuste, vai se ajustando, vai vendo o que faz mais sentido na sua rotina. Por exemplo, vale você fazer práticas de meditação, de você respirar, de você, sabe, entender onde você está. Pode praticar algum hobby, o que te faz bem? Dançar, cantar, fazer arte, pinturas, desenhos, né? Então, vai pensando o que pode te fazer feliz, o que pode fazer que você se sinta melhor nesse momento, sabe? Faz sentido? Faz, sim. E como faz? Até tudo isso que a gente está pontuando, Sâmia, foi até já fruto da nossa última live, onde muitas pessoas, nós estávamos conversando sobre isolamento, né, Diácono? E muitas pessoas nos perguntavam, o que é que eu posso fazer? Me ajude. Tem uma pessoa que está com ansiedade, uma pessoa assim. E aí as pessoas ficam muito preocupadas, né, em conseguir realizar alguma coisa, como você pontuou. E aí o que muitas perguntaram é, como ajudar outra pessoa? Né? Como ajudar deixa eu falar um negócio bem que assim, antes de você responder, a minha psicóloga, como eu disse, ela me liga toda semana para ver como é que eu estou, o que eu estou fazendo, coisa e tal, e a gente sempre conversa, ela disse assim, inclusive nessa questão de como ajudar outras pessoas, ela diz assim, Diácono, este momento que todo mundo está parado, aproveitem para se conhecer. Era isso que eu ia pontuar também. Aproveitem para se conhecer. Aproveitem para descobrir os seus potenciais. Aproveite. Desde os pequenos até os maiores. Exatamente, porque, veja só, essa questão, eu fiquei com raiva, sinceramente, programa de televisão, aí tá lá vamos fazer isso, dançar, vamos fazer exercício, e depois vamos fazer... Gente, por que isso acontece? Por que a gente cobra que a gente faça, e a própria mídia diz que a gente tem que fazer isso tudo? É porque a gente tinha uma vida louca, não é não? Tinha vida louca. A vida louca não tinha para almoçar, para dormir, era trabalho e mais trabalho. E às vezes a gente pensava em todo mundo, não pensava na gente. Às vezes a gente pensava só em ganhar. E agora? Quem ganhou muito? Não tem nem com o que gastar, né? Não tem nem com o que gastar. Né? Então, doutor, é importante que você faça essa... O que a gente pode fazer, nós, assim, como igreja, como gente mesmo? O que nós podemos fazer para ajudar as outras pessoas? Você vê, eu e ela aqui, o pessoal não está nem deixando a gente rezar o texto mais junto, porque diz que Essa me diz que eu e o Diácono não podemos mais rezar juntos, porque a gente conversa demais. Não deixar é uma dupla que dá certo, né? E agora, aí passando... Então, Samir, como o Diácono falou, né? A necessidade de se conhecer, e mais do que nunca, é chegada a hora e o momento, né? Esse é o momento da gente entrar em contato com quem nós somos mesmo, né? Então, desacelerar é essencial. Então, acolher o seu ritmo, entender que nesse momento é um momento complicado, que não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa parar um pouco para se olhar quem está do seu lado, olhar para sua família. É um momento, sabe, de você revisitar memórias, entrar em contato com a sua história, entrar em contato com quem você é. Você pode olhar álbuns de família, sabe? Olhar aquilo tudo que aconteceu. Como foi que você chegou até aqui na sua vida adulta? Né? Como foi a tua infância? Como foi a tua adolescência? E aí entrar em contato e conversar com tudo isso. Né? Vale a pena também procurar a ajuda de um psicólogo. Nós, psicólogos, estamos atendendo online.
Então, se você está angustiado, assim, né, com a sensação de ansiedade e todos aqueles sintomas físicos, que se vocês quiserem eu posso até falar um pouquinho sobre a ansiedade, que é a demanda Sim, principal desse momento, sabe? E Sim. você pode entrar em contato com um psicólogo e conversar sobre tudo isso que você está sentindo, o que você está pensando, porque assim, a ansiedade é um sentimento muito natural, que todos nós sentimos e até precisamos dela, sabe? Porque sem a ansiedade, a gente não ia se proteger. A gente ia andar por aí na rua, sem máscara, sem se higienizar, a gente não teria medo, sabe? Porque a ansiedade vem do medo. A ansiedade é importante, então a gente precisa entender que ela não é nossa inimiga nesse momento, tá? A gente precisa de ansiedade, sim. Só que quando a ansiedade ela fica muito grande e a gente perde a noção da realidade, a gente distorce totalmente, sabe, o que a gente está vivendo. E um problema que, na verdade, não é gigantesco assim, que eu posso sim fazer alguma coisa, eu não enxergo muito, entende? Então, o que a gente pode fazer para lidar com essa ansiedade, com todos esses sentimentos desconfortáveis, né? Primeiro é conhecer essa ansiedade. Como é que a sua ansiedade se apresenta? Por exemplo, vem alguns sintomas como taquicardia, vem o aperto no peito, dificuldade para respirar. Muita gente está até me ligando dizendo, Sam, eu tô achando que eu tô com Covid, porque eu não tô conseguindo respirar. Rapaz, você tá tendo uma crise de ansiedade, presta atenção. Né? E aí se confunde muito. Dificuldade de respirar, né? Sudorese, as suas mãos ficam suadas, vem os tremores, né? E vem vários pensamentos catastróficos, pensamentos extremistas, você vai do 8 ao 80, e aí você acaba se comportando como, eu não vou trabalhar, aí procrastina, aí faz um monte de coisa que é, na verdade, consequência da sua ansiedade. Então, a gente precisa entrar em contato com essa ansiedade fazendo algumas técnicas de respiração, por exemplo. A respiração, ela te ajuda a voltar para o presente, porque a ansiedade, ela coloca a gente lá no futuro, né? Então, imagina a gente que está nesse momento de quarentena, sem saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer com o meu trabalho, com a minha faculdade, e com todos os planos que eu fiz para 2020, né? E aí nós somos essas pessoas que temos uma necessidade muito grande de controle, né? Eu quero controlar tudo, eu quero prever o futuro e eu quero saber de tudo. Então, o máximo de coisa que eu puder consumir de notícia dessa quarentena, mais é melhor, eu vou consumindo. Então, eu passo o dia inteiro com a televisão ligada nas notícias, o tempo inteiro apertando o F5 para saber quantos casos, quantas mortes. E aí, será que isso não vai aumentar a tua ansiedade? Então, é importante que a gente saiba um pouco como é que eu me sinto em relação a tudo isso e como eu posso me preservar, tá? Então, diminui o teu consumo dessas notícias. A gente precisa estar ciente do que está acontecendo, mas não podemos, né, extrapolar. A gente precisamos, né, encontrar um horário do nosso dia para se atualizar e ter cuidado com as fake news, né? Vocês já receberam fake news sobre tudo isso? Já, várias. Demais. E a ansiedade tem um negócio interessante. Tem gente que é ansioso até para morrer, você sabia? Vou morrer. Aí eu me lembro de um caso, viu? Fui visitar uma pessoa que estava doente, mas ela estava muito ansiosa e tal, aquele negócio tudo. E na hora que ela me viu, ela regalou os olhos assim para mim. Disse, será que eu vou morrer? Eu digo, vai, tem jeito. Aí eu peço, mas como é que você está dizendo para a pessoa que vai morrer? Você vai, eu vou, então não vai. Agora você não vai morrer agora, tenha calma, né? Mas, doutora, me diga uma coisa, esse buscar o seu eu, esse você entrar para o seu eu, fazer uma rememorização da sua vida, da tua infância, de como você chegou através
de memória, de conversas com os mais velhos, de fotos, ou até mesmo você de noite fecha os olhos, aí você lembra dos teus amigos, tal. Nessa rememorização, opa, cheguei, já estou feliz que falei essa palavra. Você pode até descobrir algo do teu passado que está te levando a uma doença. Não está, doutora? Me fale disso, como é que você consegue... Antes da Sâmia responder essa próxima pergunta do Diácono... Eu pensei que tu ia pedir um intervalo comercial. Antes da Sâmia responder, né, essa pergunta, eu só quero dizer assim, para quem está assistindo conosco, para ele mandar perguntas, né? Vocês podem mandar perguntas, dúvidas, que aí a gente, à medida que a gente for avançando aqui no nosso debate, na nossa discussão, a gente pode estar incrementando com uma pergunta. Então, coloca nos comentários aí do Facebook ou da própria live, que aí a gente vai pegando as perguntas de vocês e trazendo para a nossa discussão. Sâmia? Fabrício que está nos acessando. Fabrício que está nos acessando. Pode ir, doutora. Eu gostei muito da sua pergunta, sabe? Essa pergunta é muito importante. Porque, assim, a gente vai vivendo e muitas vezes a gente não entra em contato com as nossas emoções, com como a gente está se sentindo, né? Nos foi ensinado muito aquela coisa, né? Homem não chora, que coisa feia, ficar chorando na frente dos outros, engula o choro. Então, a gente foi aprender. Isso, então a gente foi aprendendo a abafar as nossas emoções, abafar situações difíceis da nossa vida desde a nossa infância. E aí a gente vai crescendo com situações inacabadas, né, com vivências que não foram fechadas, tem coisas incompletas, né, mal entendidos. Então a gente precisa entrar em contato com isso e fechar. Sabe? Como é que a gente fecha? Através dessas reflexões, através da psicoterapia. Então, eu entrando em contato com essas emoções, né, que muitas vezes elas ficam aqui presentes, né, situações lá do passado, elas vêm para o agora e acabam influenciando muito em como eu sou, né, nas minhas ações, nas decisões que eu vou tomando. E aí vai prejudicando muito a nossa saúde mental. Então, a gente precisa entrar em contato com aquela situação inacabada para que a gente se resolva, né? E aí acabe melhorando a nossa vida, né? O nosso estilo de vida, sendo mais autênticos, entendendo quem nós somos, o que é valor para mim, o que é importante para mim, qual é mesmo a minha opinião. Então, a gente aprende a ser mais assertivo, né, a ser mais consciente, a lidar melhor com as nossas emoções. Então, tudo bem você se sentir mal às vezes. Essas emoções precisam ser sentidas para que elas não se estendam aí por toda a sua vida. Doutora, me diga uma coisa. Você ia falar isso? Não, eu vou perguntar para vocês se vocês... era exatamente aquilo que o senhor tinha falado antes. Se vocês querem um intervalo ou se a gente pode continuar nosso bate-papo. Não. Só se alguém pagar o intervalo. Eu também estou tranquila. Então, vamos continuar. Se tiver um comercial pago, eu deixo. Não temos comercial pago ainda. Então, olha só. Me diga uma coisa. O que é que vocês... porque... Quando eu falei de você voltar ao passado para resolver sua vida e depois continuar numa vida normal, isso é tipo pecado, né? O pecado. Quando existe o pecado que você não se perdoa, você não consegue sair da situação de pecado, de acusação, né? Você tem que se perdoar muito, muito, muito. Mas o que eu queria dizer era o seguinte... nós, alguns são poucos, que têm oportunidade de procurar uma psicóloga, até pela própria cultura do nosso povo, né? Tu vai para psicólogo, tu tá doido, né? Pensa que
Não, meu amigo, eu vou para um psicólogo, é diferente de psiquiatra, duas coisas diferentes, né? Se eu precisar de um psiquiatra, o psicólogo vai dizer, isso não é comigo. Você vai para o psiquiatra não é comigo, vai para o macumbeiro. Aí, né, essas coisas, por aí vai. Tem essas coisas, no Brasil tem essas coisas, sobretudo aqui no Nordeste, né? Tem um preconceito muito grande. E a gente, doutora, o padre, o diácono, a gente faz muito papel de psicólogo para essas pessoas, né? O padre, coitado, é um verdadeiro psicólogo. Eu acho que ele pagou a matéria psicologia, eu também paguei psicologia, mas não da forma como você fez. Você fez a psicologia, foi tudo relacionado ao comportamento humano, né? Mas para essas pessoas que não, vamos dizer, que não procuram uma psicóloga ou por problema cultural, ou por não ter condição financeiras, ou porque não vão mesmo, deixa para lá. Que mensagem nós, não só o padre, não só o diácono, mas a comunidade esclarecida, o líder de pastoral, nós podemos levar para esse povo para, às vezes, tirar esse povo de uma, vamos dizer, de uma crise. Eu vou lhe contar, até para ilustrar essa pergunta, São Gonçalo do Piauí. São Gonçalo do Piauí tinha uma menina lá, até minha filhada, ela, eu não vou dizer o nome, porque é proibido dizer o nome, não é nem São Gonçalo, é lá na China. Eu tinha uma pessoa que dizia que tinha... Ela entrava, começava a falar voz estranha, e disse que era o encardido que estava lá. Tá, aí eu fui lá e eu fiquei até com medo. Aí eu fui falar aqui com um padre que ele disse assim, olha, não existe demônio. Aliás, não existe... Lá, esse caso não é o caso de demônio. Tem caso de demônio, mas esse não é. Então você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar com essa menina com sugestão. Quando ela estiver desse jeito, você diz assim, olha, seu nome é fulano, eu vou contar até 10. Quando eu bater palma, aí você se levanta. Eu fiz desse jeito, não é que deu certo? Menina, eu saí de lá com medo que o pessoal estava querendo consulta já para saber das coisas. Mas só questão de sugestão. Então, doutora, como é que a gente leva essa mensagem? Qual é o nosso comportamento para que a gente possa ajudar essas pessoas a sair dessa crise? A psicoterapia, ela é um espaço seguro de escuta atenta, sabe? Uma escuta interessada, onde o psicólogo se volta totalmente ao outro. A gente não dá conselhos, a gente não dá uma orientação, a gente não dá resposta, a gente dá ferramentas para que essa pessoa tenha o autossuporte, para que ela compreenda que ela pode ter autonomia na sua vida, que ela pode escolher. Então, o cliente, ele é o protagonista do processo inteiro, né? A gente está ali para mediar, para facilitar o processo de autoconhecimento dele, né? Então, muita gente tem um preconceito muito grande com a psicologia, preconceito muito grande com a psiquiatria. E, assim, eu faço psicoterapia minha vida inteira, né? E me faz um bem enorme, sabe? Para mim, é muito bom fazer psicoterapia, porque eu entro em contato comigo. Então, eu entendo esse preconceito, sabe? Que foi criando na nossa sociedade, porque, assim, principalmente aqui no Nordeste, né, que a gente é pessoas autossuficientes, que a gente não precisa de ajuda, a gente dá conta de tudo, a gente engole o choro, mas aí, dentro de nós, está aí, as questões estão aqui, latentes, o tempo inteiro. E aí, a gente não vai lidar com essas emoções, a gente não vai lidar com essas questões. Então, assim, eu costumo falar que a psicoterapia não é que a gente precise dela, né? A gente merece fazer psicoterapia, sabe? A gente merece entrar em contato com quem nós somos, sabe? Melhorar a nossa vida como um todo, olhar para ela
no holismo, né, que chama que é o todo, olhar para a nossa vida inteira e entrar em contato e ser pessoas melhores. A gente merece isso, né? A gente precisa e merece. Então, assim, e a psiquiatria também, né? Em alguns casos, alguns clientes, eles precisam, e eu encaminho, né? Olha, vá lá no psiquiatra assim, 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 porque a depressão, a ansiedade, em alguns casos, precisa de um psiquiatra por causa da medicação, que vai dar uma equilibrada nos hormônios, naquilo tudo, no físico mesmo da pessoa, né? Porque, por exemplo, a ansiedade, ela tem um desequilíbrio nos hormônios, como, por exemplo, a adrenalina, o cortisol, que são hormônios do estresse. Então, a pessoa fica ali acelerada, né? Então, o psiquiatra, ele vem nesse momento para dar uma equilibrada e colocar mais aqueles famosos hormônios da felicidade, sabe? Então, a pessoa fica mais tranquila, mais equilibrada, né? Então, é uma questão de necessidade, sabe? E assim, tudo bem, a gente não adoece o nosso físico, a gente fica gripado, a gente quebra a perna. Então, quando a gente quebra a perna, a gente não fala para a pessoa, rapaz, levanta daí, deixa de frescura, anda, que besteira, isso aí não é nada, não está sentindo nada de dor. E por que que a gente fala para uma pessoa que não quer se levantar da cama, que está triste, que está chorando, e dizer para ela que isso é frescura, que é como se ela como se ela estivesse chamando a atenção da gente? Na verdade, gente, não é, né? A depressão, a ansiedade, o transtorno de pânico, tudo isso são doenças e que merecem ter um olhar, um cuidado. Então, vocês perguntam, né? Como eu posso ajudar essas pessoas que estão em momentos de crise, em momentos de ansiedade? Essa né? Então, pandemia toda. Isso, então, gente, tá se intensificando muito, porque a pessoa está dentro de casa, ela não pode fugir daquela realidade dela, do convívio familiar, que o tempo todo tem um irmão, tem uma mãe ali por perto, tem as dificuldades familiares, e a pessoa não tem um escape, né? Então, a primeira coisa é acolher, né? É entender e validar aquele sentimento dela. Olha, eu entendo, fulano, eu sei como você está se sentindo, você pode confiar em mim, eu vou ficar do seu lado, essa crise vai passar. E jamais a gente pode falar de, rapaz, deixa de frescura, isso é besteira, tá todo mundo bem, por que não tá bem também? Né? Para de chamar atenção, isso são falas terríveis, que não ajudam em nada e que só fazem intensificar o quadro da pessoa. Então, eu trocaria mesmo o acolhimento. E assim, também existem outras alternativas da pessoa pedir ajuda psicológica, né? Hoje em dia, a gente tem, com essa pandemia, né, com a quarentena, muitos psicólogos estão fazendo atendimentos voluntários, né? A gente tem os plantões psicológicos. Alguns psicólogos reservam na sua agenda um período para atender pessoas gratuitamente. Então, depois eu posso passar o contato de algumas pessoas que eu conheço que estão fazendo essa prática para vocês, tá certo? E a gente divulga. Certo. A gente divulga. E pronto, eu queria aproveitar, Sâmia, para usar o que você estava pontuando para a gente, para uma pergunta, né? Uma pessoa perguntou, até você já começou a conversar sobre isso, né? Se a ansiedade pode ser comparada a uma pré-depressão. Foi isso a pergunta que foi colocada para a gente agora. Uhum. Assim, primeiramente, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do diagnóstico, assim, gratuito, né? Porque, assim, a ansiedade é um sentimento natural. Eu sinto ansiedade, né? Nesse momento, né, eu já passou a ansiedade, mas no começo eu estava super ansiosa, né? Aí, o rapazinho dizendo, ó, tá faltando 3 minutos. O rapazinho tá falando, tá faltando 2 minutos. E o meu coração ele é terrorista, meu, ele é terrorista. Ele. Deixa a gente assustado. E a ansiedade é uma coisa natural. É natural, entende? Então, a gente tem que ter cuidado para não diagnosticar. Por exemplo,
em algum momento eu senti o meu coração acelerado, as minhas mãos suando, né, dificuldades para respirar, pronto. Eu estou com ansiedade, pronto, eu tenho alguma coisa, eu estou tendo um ataque de pânico. Não, você está tendo uma emoção que todos nós sentimos. Agora, se a partir do momento que essa ansiedade ela fica frequente, ela se intensifica, atrapalha a sua vida, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você tem dificuldades nas suas relações sociais. Então, se a partir daqui está te atrapalhando a viver, então pronto, chegou a hora de eu buscar uma avaliação Sinal vermelho, né, Sami? Isso, Amarelo. então, isso. De atenção, né? Outra terrorista. Olha a outra terrorista aí. Então, assim, eu preciso procurar ajuda para uma avaliação psicológica. Então, o diagnóstico, ele vem a partir de uma equipe multiprofissional. E, sim, existem ansiedades que vêm seguidas de depressão. Tem aquele combo, né? Algumas pessoas têm só depressão, outras pessoas têm só ansiedade, e outras têm os dois, né? Mas, assim, eu tenho muito medo dessa questão do autodiagnóstico, né? Eu vou me diagnosticar, eu olho lá naqueles Instagrams dos psicólogos, eles falando lá da lista de sintomas de ansiedade. Eita, eu tenho isso aí. Eita, ou então vai no Google, né, Sâmia? Tá. Ou então eu vou no Google. Não, isso é muito perigoso, porque vem também aquela questão da automedicação, né? A gente não pode se automedicar, né? A medicação, ela precisa vir com a orientação de um psiquiatra, né? E o apoio ali do psicólogo e do psiquiatra. Então, é assim que a gente vai vivendo, entendeu? Então, eu não quero que ninguém aí vá se diagnosticando, porque a ansiedade é um sentimento natural. Ele vira transtorno a partir do momento que eu faço uma avaliação psicológica, né, que todos esses sintomas que eu estava falando, eles se intensificam de uma forma que atrapalha a sua vida. E, Sâmia, nós temos uma outra pergunta aqui, né? Vamos abrir para as perguntas. Nós vamos falar agora sobre um ponto que diz respeito à questão da pandemia, né? Que é o cuidado extremo com os nossos idosos, né? Então, o trabalho com a pessoa idosa, a atuação com a pessoa idosa, ela já requer, já solicita da gente, né? Todo um cuidado, toda uma orientação para impulsioná-los cada vez mais a melhor vivência dessa época e tudo. Agora, nós estamos intensificando o processo de isolamento, principalmente com esses idosos. E aí a pergunta é, como trabalhar a ansiedade causada por este momento, mais junto à pessoa idosa? Como trabalhar essa ansiedade da pessoa idosa? Isso levando em consideração que o idoso já tem esse problema de isolamento por si só, sem precisar de pandemia nenhuma, né? Ele já vive só, né? Já é isolado da própria sociedade. O idoso, é uma realidade, né? De muitos. Não deveria ser assim, né? O idoso deveria levar uma vida normalmente, mas muitos ainda já vivem esse processo de isolamento mesmo, né? O idoso, ele tá na margem da sociedade, fica à margem, porque a nossa sociedade é uma sociedade muito utilitária. Se eu perco a utilidade, tchau, idoso. Só tem valor na fila, viu? Que entra na frente de todo mundo. Para isso serve. Papai vai pagar minha conta, que você entra na frente de todo mundo, né? Mas para me pegar aqui em casa, mas o filho para pegar em casa, levar o pai para o shopping, levar para o cinema. A pessoa, cara, a pessoa é viva. E tem um detalhe, o corpo físico envelhece, mas a mente não envelhece. Fica, né? Então, para os idosos, se para a gente é difícil, para os idosos é 3 vezes mais. Então, a gente tem uma tendência muito errada de impor muitas coisas para as crianças e para os idosos. A gente vai tomando decisões por eles. A gente toma decisões pelas crianças, a gente toma decisões pelos idosos, e muitas vezes não explica o que está acontecendo de fato.
Para os idosos é muito difícil porque eles perdem o protagonismo da própria vida deles, né? Então, e eles a já gente têm todo precisa... um processo de vida, né? Isso, exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não exclua esse idoso do processo que é dele. Então, eu preciso ter muita paciência com essa ansiedade do idoso, ter muita tolerância, porque para ele é muito difícil. Imagina ele não poder ir para a calçada dele, ele não poder ir para a casa do colega, não poder ir para a praça jogar baralho. Então, é muito difícil para ele ter que ficar em casa o tempo inteiro, né? Então eu preciso ter paciência, explicar e colocar a mesma responsabilidade. Olha só, você está vendo? É muito importante. Eu sei que você está querendo sair, mas eu estou aqui. Vamos fazer alguma coisa juntos? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer aquela receita que você gosta? Vamos jogar aqui alguma coisa? Vamos cantar? Entende? Então a gente vai acolhendo esse idoso, mas também criando uma rotina legal para ele, para que ele passe esse momento de quarentena da melhor forma possível. Eu acho interessante também, Sâmia. Né? Senhor? Resiliência. Resiliência, Eu acho interessante também, Sâmia, quando você, tanto o idoso quanto a criança, e isso não só no período de pandemia, né? Mas durante todo o contexto. Quando você, como você pontuou, você dá ao idoso a possibilidade dele olhar o contexto e criar alternativas para ele, né? Você dá a ele aquela possibilidade, não simplesmente impõe uma situação para que ele aceite. Então, mesmo que ele não possa sair, mesmo que seja uma situação que você possa colocar, olha, a nossa realidade é essa, né? O que é que você acha que dentro disso dê para a gente conseguir realizar e que seja bom para você, que lhe ajude, porque assim ele não vai deixar de ser protagonista e vai ainda estar inserido dentro daquela realidade onde nós estamos. Eu acho que isso serve também para as crianças, né? Porque é uma realidade que me preocupa muito, né? Eu acho que o Diácono já tem netos. Tem, Diácono? Tem 3 netos. Pronto. 4. E aí, o que acontece? Às vezes eu me preocupo muito, 4 porque netos. essa realidade que a gente está, de não poder parar, de que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, de aquela correria, isso já é imposta desde para as crianças dos seus 3, 4 anos, né? Você vai para a escola às 7 da manhã, sai da escola, almoça dentro do carro, vai para o Kumon, né? Vai para a aula de reforço, sai de lá, vai para natação, sai da natação, vai para o judô, termina na aula de inglês, vem para casa dormir. Então, essa é a realidade que a gente vive atualmente. E isso preocupa, né? Porque agora a gente parou, né? Agora a gente parou. E as crianças já se interrogam, e agora? O que é que eu vou fazer? E dentro de casa, como é que vai ser? Então, isso é uma realidade tão próxima da gente e que, mais uma vez, a gente volta à situação de criar oportunidades novas diante da situação, né? E aí a gente mais... Eu sempre brinco, antes de você fazer essa pergunta, com essa história das crianças dentro de casa. Gente, essa Covid-19 vão descobrir uma vacina para ela, vai ser a vacina mais rápida do mundo. E vai ser uma mãe que vai descobrir. A mãe, cada das crianças. Vacina manda pro colégio. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou aproveitar, gente, olha, eu tô tão feliz, são tantas perguntas que estão chegando, muitas perguntas. E aí a gente já respondeu, né, a pergunta da Lívia, já correspondemos essa também. E aí tem uma pergunta que é assim: quando você se vê nesta crise de ansiedade e não sabe como sair dela, eu acredito que a gente até já pontuou isso, Sami. Mesmo com ajudas externas e mesmo assim não consegue sair dela, o que fazer, né? Então a pessoa já está numa situação de crise e se vê numa situação que não consegue de jeito nenhum sair dessa situação. O que fazer? Então, a crise de ansiedade é tão desconfortável, né? A gente fica com a visão turva, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, vem o medo de morrer, a gente confunde muito, né, com sintomas de um infarto. Então, ela é muito intensa, em um período de tempo curto. As crises de ansiedade, elas vêm, mas elas passam.
Enquanto ela está acontecendo, é muito ruim, é muito difícil. Então, você precisa se conhecer, entender mais ou menos o que gera essa crise, em qual momento do dia mais acontece, quais são os sintomas mais frequentes. E aí, eu gosto muito de orientar, quando você estiver passando por um momento de crise de ansiedade, é importante parar um pouco e reconhecer. Reconheça a crise de ansiedade. Muito bem, eu estou passando aqui por um momento de crise de ansiedade. Então, você pega uma cadeira, senta, tira o chinelo, tira a sandália e coloca o pé no chão, né? Então, isso vai trocar o foco, você vai sair daquele foco da crise de ansiedade e vai voltar a sua atenção para algumas sensações do seu corpo, para que você vá voltando aos poucos para o presente, entende? Então, você vai lá, tirei a sandália, coloca o pé no chão. Ok, estou sentindo, o chão está quente, o chão está gelado, o chão é liso, é áspero, tem alguma sensação no meu pé? Respiração é outra dica. Você vai respirar. Quando a gente está com crise de ansiedade, tem uma hiperventilação. A nossa respiração fica mais, né, ofegante. E por isso que a gente tem a sensação de falta de ar. Né? Então, a gente precisa parar um pouco e prestar atenção na respiração. Então, vocês podem fazer junto comigo a respiração? Eu já estou tirando o chinelo, inclusive. Eu já tirei o meu, Diácono. Então, a segunda dica é a respiração. Então, tem uma técnica muito legal para fazer quando a pessoa está no momento de crise de ansiedade, porque isso vai acalmando e a pessoa volta para o presente. É isso aqui, ó. Você pega as suas mãos e aí esfrega uma na outra. Você vai esfrega bem forte. Como é que a mão tá ficando? Ela tá gelada ou quente? Quente. Quente. Ok. Aí agora para e bota na bochecha. Quente. Bota na bochecha. Técnica de fisioterapia. Aí agora inspira. Vai. Inspira com o nariz. Prende 2 segundos e solta pela boca. Mais uma vez. Esfrega a mão. Coloca na bochecha. Inspira. Prende e solta. E aí você vai fazendo isso umas 5 vezes, e aí você vai sentir que, primeiro, a sua respiração ela volta ao ritmo normal, e o seu coração, como o batimento cardíaco, ele está relacionado com a nossa respiração, o batimento cardíaco também vai diminuir. E aí você vai... e aí pronto, aí a crise passa. Então, essa é uma das dicas. A terceira dica é olhar para o que está em volta. Então, o que eu consigo ver? Eu estou vendo a janela, eu estou vendo o meu guarda-roupa. Qual cheiro eu consigo sentir? Eu estou sentindo o cheiro da carne que está lá no fogo. Né? Eita! Então, qual... Ficou com fome? Então, eu vou descrevendo o presente, o aqui e agora. E aí, isso vai me ajudando a me acalmar, sabe? Então, essa é uma das dicas. As crises de ansiedade, elas vêm, mas elas passam. E assim, é provado que as crises, elas duram, em média, 5 a 10 minutos. Depois passam, tá bom? Certo. E, Sam, eu vou aproveitar... eu fiquei muito feliz com essa dica, porque são situações, né, que a gente às vezes vive e não sabe como fazer, e como você disse, você sai, né, daquela situação, e com uma dica como essa você fica atenta, né, a se ajudar diante daquele momento. O seu Antônio Alves, ele pergunta assim: quando e como percebemos que a ansiedade já está nos afetando? Eu lembro até que você pontuou, né, agora há pouco, que é quando você já percebe que algumas coisas suas você já não consegue realizar, você não consegue mais trabalhar. Você poderia só recapitular um pouquinho para ele? A nossa vida fica mais disfuncional, atrapalha as nossas relações afetivas, atrapalha o nosso trabalho.
coisas comuns da nossa vida a gente tem mais dificuldade para fazer, né? Então, quando isso acontece, quando eu estou lá no futuro o tempo inteiro preocupado com pensamentos ruins, pensamentos distorcidos o tempo inteiro, esse é o momento, né, que precisa pedir ajuda, procurar um psicólogo, falar com alguém, até para tratar mesmo essa ansiedade, para você dar um novo significado para ela e aprender a conviver. Não dá para controlar a ansiedade, sabe? Não dá, né? Ela dá para lidar com ela. Eu gosto muito de comparar a ansiedade como, sabe, como aquela amiga chata, sabe? Vocês têm um amigo chato, uma amiga chata, que fica ali o tempo todo, ei, rapaz, cuidado com isso aqui, te protege, não sei o quê. A ansiedade é isso, ela só quer cuidar da gente, ela quer nos proteger, mas às vezes ela fica tão chata que acaba atrapalhando a nossa vida. A gente vai ter que aprender a lidar com essa amiga. Não dá para controlar, porque ela vai continuar com a gente. E é assim, quando a gente fala de saúde mental, né, Samia? A gente fala principalmente de uma realidade que, algum tempo atrás, você ouvia falar muito pouco, né? E agora, mesmo antes do isolamento, a gente viu um boom, né? Dessa situação de ansiedade, da depressão, de isso estar muito, muito presente na sociedade, muito de modo, desde a criança ao adulto, ao idoso, né? Em todos os sentidos. E vendo essa questão relacionada a tudo isso que a gente está passando, uma palavra, eu não sei, eu não vou nem dizer assim, que ela está relacionada à saúde mental, mas ela está relacionada a nosso jeito de ser, aos nossos comportamentos. Ultimamente, uma palavra, ela está sendo muito usada, né? A Samia saiu, foi? Caiu. Pronto. Deu para ouvir, Samia, até aí? Ai, agora eu tô te vendo. Que linda! Olha. Localiza só sua câmera, Sam. Eu só tô vendo seu ombro. O meu ombro? Só isso aí que eu tô vendo. Aqui também tá ok. Então e aí, uma palavra, tanto para a Samia quanto para o Diácono, uma palavra que está sendo muito ouvida nesses últimos dias é o negacionismo, né? As pessoas estão falando muito sobre o negacionismo, principalmente por conta da situação da pandemia, que exemplo, o que é que eu quero chegar? Nós estamos sendo orientados pelos órgãos de saúde, pelo governo, pelo Estado, sobre o isolamento social. E nós estamos vendo muito claro a questão do negacionismo, da negação da pandemia, da negação do Covid, da negação ao isolamento social, da negação à potencialidade de ser severo esse vírus, né? E aí eu só queria entender assim, Samia, o que esse negacionismo, ele é fruto de quê? São dos valores que a gente traz? Esse negacionismo, ele é fruto de quê? De algo que você quer ser contrário para tentar se proteger? O que é mesmo esse negacionismo que está tão presente agora nesses últimos dias? Eu tenho a mesma sensação, né? As pessoas, elas não estão compreendendo a seriedade disso. Pode ser tantas coisas, sabe? Mas eu percebo como uma dificuldade de perceber e de lidar com crise, sabe? Então, Sim. vem a negação, tem a raiva. Então, a pessoa, ela vai passando por as fases de luto, né? Então, você está passando por um momento de luto porque você está com dificuldade no seu empreendimento, com a sua empresa, está tendo dificuldade financeira. Então, eu passo por um momento de luto. E aí vem a negação, né? Aquela dificuldade de lidar, de enfrentar a realidade, de olhar. A gente não pode, né, ficar ansioso a ponto de ficar o tempo inteiro vendo notícias. Mas eu preciso estar no presente e preciso compreender o que é esse negócio desse coronavírus. Então, eu preciso olhar os jornais, pelo menos uma vez por dia, me atualizar. Eu não posso me projetar para o futuro e ficar lá, né? Mas também eu preciso entender, né? Porque eu até gosto de fazer uma comparação. Deixa eu pegar aqui o meu papel. Porque, assim, a gente tem 3 instâncias de tempo, né? Que é o
o passado, o presente e o futuro. Ó, dá para ver? Aqui? Sim. A gente tem o passado, o presente e o futuro. Nós estamos aqui, né? A nossa maior potência é o presente. É tudo que a gente tem, é tudo que a gente pode fazer. É aqui, nesse momento. De vez em quando, a gente vai se projetar para o futuro. De vez em quando, a gente vai se projetar para o passado. A gente precisa disso, né? Porque é da nossa natureza humana. Porque a gente precisa ter se preparar para o futuro. E a gente precisa também ter uma referência do passado sobre as coisas que aconteceram. Por exemplo, olha o tanto de crises que eu já vivi e eu consegui passar, eu consegui enfrentar e lidar com ela, né? A dificuldade é quando eu vou para o futuro e fico lá. E aí vem um abismo tão grande que eu tenho muita dificuldade de voltar para o presente. Então, eu vou para o presente, mas eu preciso voltar. Só que eu preciso. Ou então eu fico só no passado, né? Ou então eu fico só no passado. Então, precisa haver a volta do presente. É preocupante quando você fica preso em uma dessas instâncias, ou o passado ou o futuro. Então, eu preciso ter consciência. Né? Eu preciso ter consciência de que nós estamos vivendo um momento de crise. O que eu posso fazer no aqui e agora? O que está na minha responsabilidade, sabe? Quais as pequenas ações que eu posso fazer para me ajudar e ajudar o mundo? Porque, assim, nós somos seres, né, que estamos em conjunto. As minhas ações, elas interferem na sua vida, interferem no outro. Então, se eu não respeito esse momento de quarentena, como é que vai ficar o outro? Eu coloco a vida do outro em risco. Então, essa negação é muito perigosa. Então, a gente precisa acordar o mais rápido possível, porque senão as coisas vão fugir do nosso controle. Verdade. E é um recado mesmo, né? A nossa própria igreja, né? A CNBB, as nossas paróquias, a nossa arquidiocese, elas apresentaram vários documentos, né? Estava até lendo recentemente o documento Fé na Vida, acho que é isso, foi uma carta da CNBB, onde eles pontuavam, né, sobre essa questão da necessidade do respeito a esse isolamento social e da necessidade do cuidado com o outro. É a hora de cuidar do outro olhando para a gente, né? A gente vai cuidar do outro olhando para a gente. Então, a gente vai ter aquele amor que é derramado, que Nosso Senhor nos apresenta, cuidando da gente para que a gente consiga cuidar do outro. E aí eu tenho uma pergunta muito, muito engraçada, mas eu vou colocar aqui, né? Eu achei ela assim... É a final, é? É, a última. O nosso ponto vai já começar a dizer aqui, né? Olha a pergunta, eu vou direcionar ela para o Diácono e a Samê também pode responder depois. Diácono, uma pessoa no Facebook pergunta pra gente: o que fazer com meu marido dentro de casa? Posso responder? São as situações dos novos comportamentos, né? Exemplo, em algumas situações, o esposo ainda está fora trabalhando. Que perguntou, eu vou responder: cuide bem dele, leve café na cama, né? Passe a roupa dele, não deixe ele fazer nada, deixe ele assistir a televisão dele. Faça isso, faça isso. Resposta errada. Essa resposta está errada, Thiago. Entendeu? É complicado. Mas aí agora falando sério, é a questão da relação. Se você compreende a relação do matrimônio, que é interessante compreender que o matrimônio é uma ação de dar e receber, é uma união não só de algumas coisas que interessam para um ou para outro. O matrimônio, na realidade, é a união de tudo. Das coisas boas, mas também das coisas que
eu não diria ruim, que não são tão boas, né? Então, o que fazer com o marido dentro de casa? Eu, pelo menos, o piso da casa já deu no cimento. Todo dia a mulher passa pano aí, isso aí, dando cimento. Mas na realidade, o que fazer é você ter uma boa relação, é dividir, é conversar, é compreender, é dialogar, entendeu? É isso. É o diálogo mesmo, porque o diálogo resolve tudo, né, doutora? Sim. Com certeza. O senhor falou exatamente o que eu ia falar. Né? Tem uma coisa muito legal que depois vocês podem pesquisar, que se chama comunicação não violenta. Né? A comunicação não violenta, ela fala sobre a necessidade do diálogo. Eu expresso as minhas necessidades, as minhas emoções e faço um pedido. Então, se por acaso tem alguma coisa que está incomodando, né, alguma coisa que está afetando a sua necessidade, por exemplo, a necessidade de compreensão, a necessidade de carinho, a necessidade de privacidade, alguma coisa que está afetando a sua necessidade, é importante você comunicar. Olha, fulano, toda vez que você passa, e eu estou passando pano, e você passa com o seu pezão aqui, eu fico muito triste, eu fico com muita raiva, porque está afetando a minha necessidade de compreensão. Só, eu estou fazendo um trabalhão aqui. Né? Você pode, por favor, esperar enquanto eu estou passando pano? Então, aí ela já disse assim, feliz, cai fora, desgraçado, não entra não, miserável, você está sujando a casa. Aí é complicado, né? Isso, e é muito interessante, né? Porque nós somos seres sociais, né? Nós precisamos do outro, mas nós também somos seres de solidão. A gente precisa de privacidade também. Então, imagina você estar o tempo inteiro convivendo. O ser humano é complexo, né? Demais. Então, não ter esse momento de privacidade é muito difícil. Então, precisa haver combinados, diálogo, para um ir cedendo para o outro, né? O casamento, a convivência, além de ser diálogo, é renúncia. E a renúncia é através do diálogo. Né? Pois bem, meu povo. Eu fiquei muito feliz com as várias perguntas. Agradeço a você que fez a sua pergunta. Eu tentei, joguei todas, e aquelas que estavam em comum, a gente conseguiu responder entre uma pergunta ou outra. Eu queria muito agradecer, né, mais uma vez a nossa paróquia, por abrir esses espaços, esses momentos tão bons, onde a gente conversa, a gente ri, constrói, né? A gente constrói um entendimento, a gente, nesse coletivo de diálogo, a gente aprende muito e convida outras pessoas para estarem nesse processo também. Então, eu queria agradecer o diácono Arthur por todas as contribuições, por estar com a gente nesse momento. É muito bom ter alguém, né, como o senhor, aqui dividindo a gente essa tela, as discussões, a contribuição, o sorriso. No meio dessa pandemia toda, eu acredito que uma das coisas que a gente não deve esquecer é de sorrir, gente. É de sorrir mesmo. A gente tem que tentar potencializar as melhores coisas que nós estamos vivendo, né? É estar dentro de casa, é conseguir dormir, é fazer uma coisa nova, é tentar cozinhar, é conversar com alguém, mesmo que seja aqui. Masterchef, sim, mesmo que seja pelo computador, pela chamada de vídeo, pelo celular, é assistir um filme, é como a Sâmia muito bem pontuou, é a gente aproveitar para a gente potencializar isso tudo de bom que nós não tínhamos condição. Então, Diácono, muito obrigada por sua parte. E Sâmia, muito obrigada, foi um prazer reencontrar você aqui, neste momento tão bom, tão leve, né? Foi leve, não foi, Diácono? Foi legal. Bom. Mas será que a Sâmia não queria fazer as considerações finais dela? Sim, é isso que eu vou pedir para ela agradecer também, para ela deixar uma mensagem, deixar esse momento aberto para você, Sâmia. Tá bom. Então, como a gente falou no comecinho, né? O diácono disse sobre a questão da Páscoa, né, sobre a morte e a vida. Eu percebo que nós estamos vivendo um momento de travessia, né, de passagem, e vai ficar tudo bem, né? Essa tempestade vai passar. Eu já passei por outras tempestades e elas passaram. Essa também passa. Então, vamos vivendo o agora, o hoje, o que a gente pode fazer hoje
pelo nosso futuro, o que está ao nosso alcance, que a gente não se cobre por fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Não existem receitas nem fórmulas mágicas. Existe o seu jeito de ser e o que faz mais sentido para você. Então, a pergunta é: o que você pode fazer nesse momento de quarentena por você e pela sua família? Então, se protege, cuide-se bem e tenha consciência do aqui e agora. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Muito bem. Alguma mensagem, Diácono, para a gente também? Não, só que nessa Páscoa nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor venha morar conosco, continue morando, continue em nossa casa, nos alimentar, né? E deixar que Ele comande a nossa vida para que a gente possa passar por mais essa tempestade, né? Por mais essa tempestade. E quando a gente, na verdade, abre a nossa casa, o nosso coração para Deus, a gente, assim como Jesus transformou a morte em vida, nós possamos nos associar à cruz e à morte de Jesus, para que a gente possa, associados à sua morte, à sua cruz, ao seu sofrimento, nós possamos também ser associados por Ele na ressurreição e na verdadeira felicidade, que é a presença dEle no meio de nós, e nos alegrar porque o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. E eu assim a gente... muito de estar aqui com vocês, viu? Diga, pode falar, Samia. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Podem contar sempre comigo, viu? Coisa boa. Vamos sim, né, Diácono? Qualquer coisa, Samia. Exatamente. E aí eu queria convidar, né, você que está assistindo aqui, que está conosco, para amanhã nós temos programação, né? Amanhã é sábado e nós temos a oração do Ângelus às 18 horas. Então amanhã a gente convida você para estar conosco. A live vai acontecer pelo Instagram da Perpétuo Socorro. Então, amanhã, às 18 horas, nós teremos a oração do Ângelo e também uma conversa bem legal sobre o que é o Ângelus, sobre toda a oração, qual é a importância dela para todos nós. Então, será um momento muito significativo também para todos nós. E domingo, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa. Então, também transmitido pelo Instagram e também pelo Facebook aqui, como nós estamos agora. Então, a semana toda, cheia de muita coisa boa. Todo momento você tem uma programação bem diversificada. Oi? Pronto. Então, a produção está colocando aqui, está falando aqui no meu ponto. Que amanhã temos o Ângelo às 18 e também às 15 horas nós temos o ofício da Imaculada Conceição. Então será o sábado com Maria, né, Diácono? Então a nossa paróquia amanhã será o sábado com Maria. Às 15 horas o ofício da Imaculada Conceição e às 18 nós teremos a oração do Ângelus também. Então a gente aguarda vocês, a sua família, divulgue nas suas redes sociais, convide os amigos para esse momento, que a gente vai estar sempre se preparando da melhor maneira, com todo o carinho, do modo como a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sabe acolher como ninguém. Então, obrigada a você que perguntou, que acompanhou conosco, que interagiu aqui. Obrigada, Diácono. Obrigada, Sâmia. Então, que vocês sejam cada vez mais abençoados, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro acompanhe vocês nos trabalhos, nas missões, no dia a dia e que a saúde seja preservada e protegida ainda mais, certo? Então, amém. O isolamento social, posso dizer assim, né? Então, até o próximo encontro. Lavem as mãos. Até o próximo encontro. Sim, por favor, gente, fique em casa. Se for possível, fique em casa. Se não, se tiver que ir ao trabalho, outras coisas, eu estou trabalhando, né? Mas a gente tem toda uma atenção redobrada. Eu chego em casa direto para o quintal, então, para poder fazer tudo que é necessário. Então, lave as mãos, álcool em gel, use máscaras. Então, proteja o outro cuidando de você. Então, a gente ama o próximo também, cuidando ainda mais da gente. Então, muito obrigada a todos. Boa noite e tchau. Amei. Tchau.